me tornar organista em Portugal. E agora? Fala pessoal, meu nome é Débora Rosa, sou organista aqui em Portugal e esse é o meu canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha primeira aula sobre órgão, né? Porque se você for aí, eu tenho muitas aulas de violão. Mas hoje eu vou começar principalmente se você quer se tornar organista de culto de jovens. Então antes de já dar um like, manda pra todas as suas amigas que querem se tornar organista do culto de jovens aqui em Portugal. E a gente vai começar com esse método que não existe na internet, método Lehmann. Débora, eu nem sequer tenho ele. Ok, eu vou pôr aí, você clica no link, imprime e a gente vai começar a estudar juntas esse método aqui. Mas antes, pelo menos por aqui, os primeiros minutos eu vou precisar que você te ensinar alguma coisinha de teoria, porque senão você não vai ter como começar isso aqui, ok? Então vamos lá. Antes de eu começar a nossa aula do Lehmann, daquele método Lehmann, inclusive esse método foi feito aqui pra Portugal, mas a impressão que eu vou colocar pra vocês não é minha, não foi de autoria minha, então eu vou colocar a pessoa que é dona desse Lehmann aí feito, tá bom? Pra vocês. Antes de eu começar a primeira aula do nosso Lehmann, você precisa saber o básico da teoria, ok? Não vou ficar aqui me estendendo muito na teoria, porque eu quero mesmo que seja uma aula simples, tá bem? Primeiro que eu recomendo que você faça a leitura do módulo 1 e do módulo 2 do MSA e faça os exercícios, tá bem? Não vou explicar sobre o MSA, a gente tem muito exercício aqui no YouTube sobre o MSA, principalmente da própria congregação. Então assim, se você procurar, você vai achar, ok? O que eu preciso que você saiba para essa aula? Eu preciso que você saiba as notas, ok? Então lembrando, vamos lembrar, nós temos 7 notas musicais. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? E nós temos as claves, a clave de Sol e nós temos a clave de Fá. Temos outras claves, mas essa é a que eu vou precisar por órgão, né? Lembrando que a clave, ela é o símbolo que faz a gente dar nome às notas, ok? Eu preciso que você decore as notas musicais. Eu preciso que você decore exatamente onde ficam as notas, seja elas decorando pelas linhas, seja decorando pelos espaços, mas eu preciso que na sua casa você decore as notas. Não vou ficar ensinando aqui pra vocês as notas, porque tem muita aula sobre isso, gente. Eu gosto de, mesmo que o Lehmann fique muito tempo sobre a clave de Sol, eu gosto que minhas alunas também já aprendam a clave de Fá, ok? Então eu vou colocar aqui também, mas isso é um exercício que você tem que fazer na sua casa, tá bem? Eu vou querer que você decore essa tabela, porque isso aqui é a base da sua música, ok? O que nós temos aqui? Nós temos a semibreve, nós temos a mínima, nós temos a semínima, nós temos a colcheia, nós temos a semicolcheia, e depois nós vamos ter outras fusa e semifusa, mas que não possui no ornário. Preciso que você decore essa tabela, que ela está logo no MSA no módulo 2. Se você ver nessa tabela, ela tem um número do lado, ou seja, a semibreve ela tem o número 1, a mínima ela tem o número 2, a semínima tem o número 4, a colcheia o número 8, semicolcheia o número 16 e assim por diante. Tem muita gente que acha que isso significa que é o valor de cada figura musical, sendo que não. Eu vou colocar pra você o hino número 1 e você vai dar uma olhada. O que você tem aí de teoria logo que você abre o ornário? Você tem as 5 linhas, que isso é chamada pentagrama. Você tem a clave do lado, a parte de cima é a clave de Sol, a parte de baixo é a clave de Fá. Nessa nós temos os compassos. Nós temos a fórmula de compasso no começo, que eu ainda vou te ensinar sobre isso nessa mesma aula. E você começa as suas notas. Se você vê as notas, cada uma delas é uma figura. Você tem as figuras, então você tem a semínima, você tem a colcheia, você tem a semibreve, etc e tal, ok? Então essas são as figuras, que é diferente de nota. Se você pega aqui agora, por exemplo, vou colocar aqui agora, eu pergunto pra você que nota que é, você não saberia que nota que é, porque você precisa da clave do lado. A clave te dá a nota, mas a figura você poderia já dizer, isso é uma semibreve, isso é uma mínima, etc e tal, ok? Então nós temos as nossas figuras musicais e elas são muito importantes, porque elas são representadas por números. O que você precisa saber disso? Você precisa decorar isso, se você não consegue entender a lógica da coisa, mas eu posso ainda ir explicando por menores. Mas se você não sabe a lógica, você precisa só decorar. Mas o que eu poderia te dizer é que a semibreve é a de nossa maior valor. Eu sempre coloco, assim, principalmente aluna criança que eu tenho, eu sempre tento ilustrar disso de uma forma mais fácil, né? Então imagina que nós temos
ali é o pai da casa, né? O nosso rei, né? Vamos dizer assim. Ele seria a nossa semibreve. E daquilo tudo, daquele pai, daquele que provê, do rei, provê as outras coisas, né? Então ele é sempre a figura máxima dentro da casa. E depois nós temos, por exemplo, a mínima, que seria, supondo, a nossa rainha, seria a nossa mãe, entendeu? Depois já vem dela o quê? Os nossos filhinhos, ou seja, provém daqueles dois outras figuras, como a semínima, como a colcheia, como a semicolcheia. Então existe uma hierarquia, ok? Não tem como uma colcheia ser maior do que uma semínima. Não tem como uma colcheia ser maior do que uma semibreve. E é a que veio de todas as coisas, ok? Então nós temos uma ordem, e uma hierarquia de como funciona as figuras. E elas têm números, só que não significa que ela vale isso. Uma semibreve não vale um tempo, não vale, tá, isso é uma semibreve. Não significa isso. Mas significa que todas as vezes que você vê o número 1 num compasso, significa que ele está dizendo que essa é a semibreve. Todas as vezes que você olhar o número 2 num compasso, significa que a gente está falando sobre a mínima. Todas as vezes que você olhar o número 4, significa que você está olhando para uma semínima. E assim por diante. Se você pegar aí primeiro a nossa primeira lição já, ele coloca do lado a clave de sol, ele coloca ali o nosso compasso e ele coloca ali, por exemplo, a nossa figura semibreve. Mas o que a gente precisa saber de tudo isso? A gente precisa saber que essas fórmulas de compasso, elas dizem qual que é o tempo da música. Ou seja, você, organista, não pode chegar no culto e simplesmente olhar para um inário, olhar para uma lição, vamos colocar aqui o 2, 3, 5, por exemplo. Você não pode olhar para o hino 2, 3, 5 e falar assim, um amor imenso, santo e celestial, e dar a sua introdução. Não é assim que você tira uma introdução, porque o objetivo de você ter uma fórmula de compasso no início daquela lição é justamente para que você e qualquer outra pessoa deste mundo que não saiba o ritmo daquilo, ela saiba tirar a mesma lição na mesma perfeição e no mesmo ritmo que você deu no início. Débora, como assim? Então se você olha, por exemplo, o hino 2, 3, 5, ele tem logo no início um 4x4. O que isso significa? Todas as vezes que você olha isso, o número de baixo, ele é a nossa figura musical. Então você pega agora a nossa tabela. É a semibreve? Não, porque a semibreve é o 1. É a mínima? Não, porque a mínima é o 2. A gente chegamos na nossa, a semínima é o 4. Então, a figura de baixo é representada pela nossa figura. A nossa figura é a semínima. Ok, o número de cima é quantas vezes aquela figura cabe dentro de um compasso. Ou seja, ela só cabe 4 vezes. Ok, se ela cabe 4 vezes num compasso, significa que você encontrou a sua nota, a sua figura, que dentro dessa forma de compasso, dentro desse hino, ela vale um tempo. Débora, não entendi. Então vamos lá. Você vai ver que a nossa primeira figura, que figura que é? Semínima. A nossa segunda figura, semínima. Terceira figura, semínima. Quarta figura, semínima. Fechamos o compasso. 4x4, ou seja, é uma semínima. Ela está valendo um tempo. É isso que tá dizendo ali o nosso coisa. Você poderia colocar no metrônomo, né? Inclusive, eu recomendo fortemente que vocês comecem a estudar com metrônomo. Se você não tiver um físico, você tem na internet, tem essa aplicação que eu vou colocar aqui agora. É uma ótima aplicação pra pôr o metrônomo. Você vai ver que a figurinha que já tá lá em cima já é uma semínima, que é 4x4, ou seja, 4 semínimas. Muito bem. E a gente vai ver que o hino é 84 a 104, lá em cima. Vamos colocar um médio, né? Vamos colocar um, sei lá, um 95. Um amor. É isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que todas as vezes que você olha uma semínima, nesse hino ele está valendo um tempo. Lá, lá, sol, sol. É assim que a gente começa, certo? Você vê uma mínima. E Débora, como é que a gente vai saber o resto? Você tem uma hierarquia, ok? A nossa semínima, ela tá aqui. E ela está valendo um tempo nessa lição. A nossa mínima, ela é, lembra, rainha. Esse é o filho dela. Ou seja, ela é maior do que ele. Então ela tá valendo o dobro dele. Se ele tá valendo 1 nessa lição, toda vez que você olha uma mínima, ela nessa lição está valendo 2 tempos. E toda vez que você olhar o rei, o pai de todos, que vale mais do que o filho, vale mais do que a nossa rainha, vale mais do que a nossa mãe, você está olhando uma semibreve. Ou seja, nesse hino, ela não vale 1, ela não vale 2, ela tem que valer 4. Você vê 4 semínimas.
Lá, lá, sol, fá, do, ré, sol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por que então existe a forma de compasso? A forma de compasso existe para que todo mundo consiga tirar esse ritmo que eu fiz agora, mesmo sem sequer conhecer como que canta este hino. Por isso que você, organista, se você tiver que ter uma lição já minha agora, nessa primeira aula, nunca, mas nunca, tire um hino por conta de ritmo. Nunca cante na tua cabeça e tire um hino. Você tem que contar e tirar com contagem o teu hino. Você tem que aprender para essa aula que, pra gente começar com o nosso alemão, ainda que ele seja extremamente básico, você já precisa ter isso na sua mente. Quando começa aqui, nós temos pentagrama, nós temos compasso, e aquele lá do cantinho é um 4x4. Ou seja, todas as vezes que você olhar uma C mínima num 4x4, ela tá valendo 1. Todas as vezes que você olhar uma mínima num 4x4, ela tá valendo 2. E todas as vezes que você olhar uma semibreve, ela tá valendo 4. Débora, e se eu achar uma colcheia? Então pensa, a nossa C mínima tá aqui, ela tá valendo 1. Se você desce, porque tá valendo menos, ela tem que ser meio valor. Ou seja, meio, né? E, seria o E representado. Isso é o que eu quero que vocês decorem já para a primeira aula do alemão. Você tem que olhar o MSA, módulo 1, módulo 2. Você tem que decorar as notas, a leitura das notas. Eu não vou ensinar sobre isso. É uma coisa que você pode decorar, porque é fácil, tá na internet, faz alguns exercícios, baixa alguns exercícios, pratica, você lê as notas, ok? A gente vai começar agora esse rumo a culto de jovens aqui em Portugal. Então, agora, bora pra primeira lição do alemão. Então, vamos lá. Vamos abrir a primeira lição do alemão.